bom? Então, pessoal, como eu dizia para vocês, fazendo um retrospecto, né, sobre todos os nossos assuntos que a gente vem discutindo no âmbito do direito tributário, que, como eu já disse para vocês, são assuntos dá muitos detalhes, né, que levam-nos a dedicar uma atenção, né, para esses detalhes especificamente, né? Mas sobre a relação jurídico-tributária, e fazendo já esse aporte com o nosso último conteúdo, que é exatamente esse planejamento tributário, e digo com muita satisfação de ter ministrado todo o conteúdo programático para vocês, todo ele, e eu sou muito caxias nisso, né? Se eu tenho um compromisso, ele deve ser cumprido, logicamente, né? Mesmo nessas dificuldades de pandemia, mesmo no sistema remoto, eu sei como é, eu assisto aulas de outras atividades também online, eu sei como é, pessoal, tem dia que eu sei como é, tá? Então, sobre a relação jurídico-tributária, pessoal, nós vimos que, para que ocorra, evidentemente, a criação de um tributo, para que ele exista no nosso mundo jurídico, para que ele exista como uma possibilidade de exigibilidade do contribuinte, caso ele execute atividades relacionadas a essa tributação, é necessário que nós tenhamos essa criação ou essa instituição com essa majoração desse tributo, certo? E aí a gente vem muito da questão do princípio da legalidade, né? Não tem como nós termos um tributo sem que uma lei crie propriamente dentro daquele processo legislativo que nós vimos, logicamente, num dos momentos de nossa disciplina, né? E, para tanto, para que ocorra e inicie essa relação jurídica tributária, nós precisamos ter primeiro esse ponto, que é exatamente a hipótese de incidência. Então, essa hipótese de incidência nos possibilitará a existência no mundo jurídico, propriamente dito, logicamente, a hipótese de incidência, né? No desenvolver das atividades do contribuinte ou do nosso cliente, ele pratica um ato, uma condição, uma situação que vai criar necessariamente uma obrigação tributária, vai vincular o sujeito ativo ao sujeito passivo, e essa situação que leva a esse vínculo é exatamente o fato gerador, que é um fato, uma condição, uma situação que faz gerar, evidentemente, essa obrigação tributária, certo? Essa obrigação tributária, que é o fato gerador da obrigação tributária, tá? No desenvolver dessa situação, dessa atividade, ainda não está constituído o crédito tributário, ou seja, o fisco ainda não tem um crédito, porque pode ocorrer uma situação, uma condição que nós vimos na nossa disciplina, pode ocorrer, por exemplo, uma situação de exclusão do crédito tributário, conforme previsão do artigo 175 do CTN. E as situações que vão excluir o crédito tributário e fazer com que o contribuinte não pague esse tributo são as duas, isenção e a anistia, né? A isenção ela é estabelecida mediante uma lei, então é uma lei abaixo da Constituição que possibilita isenções em determinados períodos, certo? Então, de fundamental importância que vai excluir essa obrigação de pagar um determinado tributo e nem há ainda o crédito tributário, né? E qual é o elemento, a condição, a situação que vai possibilitar necessariamente que nós tenhamos aí a constituição do crédito tributário, né? O que é que possibilitará a constituição do crédito tributário? É o lançamento, certo? Aí eu volto e digo, pessoal, eu não gosto de dizer lançamento como sendo a inscrição. Por que eu não digo inscrição para o lançamento do crédito tributário? Porque a inscrição pode confundir com a inscrição da dívida ativa lá da frente, que eu já falei para vocês. Olha como é gostoso falar o que nós já discutimos de forma exaustiva durante o semestre, né? Então, há o registro, certo? Nos meios mecanizados, de informação, da informática, de tecnologia, das fazendas. Por que eu digo das fazendas? Fazenda municipal, estadual e federal, logicamente, certo? Desse crédito tributário, certo? Então, nós temos o lançamento,
constituição do crédito tributário? A pergunta é, nós temos a constituição definitiva do crédito tributário? Olha, é discutível se nós ainda temos, se nós já temos com essa inscrição a constituição definitiva do crédito tributário. Por quê? Porque nós podemos empreender algumas ações, alguns processos judiciais que podem, por exemplo, suspender esse crédito tributário, né? E aí está lá no 151 do CTN, dentre eles a suspensão da exigibilidade, ou seja, da exigibilidade ou da sua própria existência, né? Nós temos ações judiciais que possibilitam, inclusive isso, né? Até sustar esse crédito tributário, certo? Então, ocorre isso de forma bastante própria, né? E aí vem a pergunta, né? Já quando a gente está tratando sobre a suspensão do crédito tributário, de acordo com o CTN, pessoal, eu já trago uma questãozinha para vocês. Vocês acham que o parcelamento, que é a causa de suspensão do crédito tributário, pessoal, tem alguém projetando aí alguma coisa? Acho que foi o Alisson. O parcelamento, pessoal, que a pergunta é o seguinte, o parcelamento, ele é causa de extinção do crédito tributário, pessoal? A resposta é não, pessoal. O parcelamento é causa de suspensão do crédito tributário. Certo? O parcelamento, ele não extingue o crédito tributário. Ele vai extinguir quando, evidentemente, ocorrer o pagamento definitivo. Certo? Então, outra situação que nós temos aí, vinculado ainda a esse crédito tributário, é a possibilidade de extinção do crédito tributário. E as causas de extinção do crédito tributário estão lá no 156 do CTN, que a principal dela, logicamente, será o pagamento. O pagamento vai extinguir o crédito tributário. E aí nós vimos aí toda uma série de situações que evidentemente, podem levar a essa extinção do crédito tributário com ações judiciais, e aí a gente viu detalhadamente cada uma delas, certo? Logicamente que nós estamos discutindo a linha do tempo, certo? Que trata dessa relação jurídico-tributária, para que a gente possa se situar no nosso conteúdo, é de fundamental importância, né? Então, tendo ultrapassado isso, o contribuinte não pagou, o nosso cliente não pagou esse crédito tributário, perder-se os prazos, etc. e tal. Então, o que ocorre? Ocorre a inscrição da dívida ativa. Ocorre a inscrição na dívida ativa, certo? Com a inscrição na dívida ativa, é emitida a chamada CDA, Certidão de Dívida Ativa, certo? Certidão de dívida ativa. Essa certidão de dívida ativa, o próprio documento já é a petição que ou o procurador, ou o jurídico, ou seja lá, dependendo do órgão jurídico, do ente da federação, ele vai entrar com a chamada ação de execução fiscal, certo? Essa ação de execução fiscal, nós vimos também, ela é bem severa, ela vai atrás do patrimônio do contribuinte, certo? Para que seja pago esse tributo. Claro que nesse intermédio nós estudamos a gestão do fisco. Olha que coisa maravilhosa é a nossa disciplina. Nós estudamos a gestão do fisco, que é a administração tributária, que atos são praticados. Esse próprio ato da CDA, da dívida ativa, são atos de gestão do fisco, certo? São atos da administração do fisco, e a gente viu as certidões, etc, e tal. E quando a gente analisou, então, passando mais um pouco, as consequências, caso o contribuinte, o nosso cliente, tenha praticado alguma ilegalidade, algum ato ilegal, ele poderá sofrer processos criminais, certo? Ação penal. Então, nós temos ação de execução fiscal, que é cível, que vai atrás do patrimônio, e nós temos a ação penal, caso ele tenha praticado crimes voltados para a evasão de divisas, etc, etc e tal, tá?
Então, se ele praticou um crime criminal no âmbito penal, então ele pode sofrer um processo penal. Mas só que nós vimos que, até determinado momento, o fisco não tem interesse que o contribuinte vá para a cadeia, ele não tem esse interesse, certo? Ele quer que ele pague, então se ele paga, então pode ser sustada, ou seja, eliminada, entre aspas, a chamada o desejo de punir do Estado, certo? A pretensão punitiva do Estado. Esse é o termo jurídico criminal. Então, afasta-se a pretensão punitiva do Estado. No mundo prático, chega o cliente para você no escritório de contabilidade e diz, olha, eu não, como a gente viu, está com 4 anos que houve um erro do meu diretor de departamento de pessoal e recolhia a previdência, certo? E não repassava. Lembre-se que previdência é uma contribuição social que está lá em uma das possibilidades de tributos do país, certo? E aí está com 4 anos, 3 anos que não é recolhido a contribuição previdenciária, quer dizer, não é recolhido para o órgão do INSS, a contribuição previdenciária, e aí mas foi descontado do colaborador, e agora o que é que eu faço? Você vai dizer para ele de pronto, não, é só tu pagar. Você tem que começar dizendo o seguinte, olha, você está sofrendo aqui uma execução fiscal, tá? Recebeu já aqui a notificação de um crime penal, que pela legislação vai te dar aí, salvo engano, até 5 anos de cadeia, não recordo agora, não recordo. Se eu quiser, eu vou lá olhar na lei. Está lá no Código Penal, tá? Então, mas eu sei da situação, doutor e doutora, eu sei da situação, tá? Então, o cliente chega, doutor, estou aqui, meu contador, olha aqui a execução fiscal, a citação, olha aqui já a notificação possível de investigação, inquérito policial sobre um possível crime de ordem previdenciária, porque não houve recolhimento das contribuições previdenciárias, etc. E, tal. E agora o que eu faço? Você vai lá no seu livrinho, né? Vai lá no seu, olha aqui, pronto, vamos ver aqui. Vai lá no seu livrinho, no seu Código Penal, né? E aí você vai folhear o seu Código Penal, né? E aí vai lá ver, logicamente, que eu digo, opa, aqui, rapaz, você vai sofrer uma ação de execução fiscal, vai atrás do seu patrimônio, tá? Outra, pelo crime aqui, você pode vir a pegar de tanto a tantos anos de cadeia, rapaz. Estou aqui com o meu jurídico, meu escritório de contabilidade, junto com o meu jurídico. E aí o contribuinte vai chegar e falar assim, e aí, o que é que eu faço? E aí, o que é que eu faço? Você diz, não, você vai firmar um contrato de honorários com o meu escritório de contabilidade, e aí a gente vai ver todas as estratégias para para ver se nós podemos reduzir isso aí, ou, quem sabe, ver as estratégias. Pronto, firmou o contrato, pagou, aí você vai para suas estratégias, logicamente, eu estou falando da prática, né? Como é que funciona o negócio na prática. E na prática, você sabe, que vocês já sabem disso, né? Logicamente que o empresário não é obrigado a saber, talvez não saiba. Você vai dizer, simples, nós vamos lá no fisco, junto ao Ministério Público, você vai confessar que ocorreu um erro, etc e tal, vai fazer o pagamento total, paga total, e aí, junto com o seu jurídico, vai pedir a extinção da pretensão punitiva do Estado. Logicamente, essa pessoa não será processada criminalmente, não vai para a cadeia, ele está feliz, vocês estão felizes, todos nós estamos felizes, porque ele pagou, nada mais justo, para isso que vocês estão estudando aí 4, 5 anos, mais aí 6 ou 7 anos de especialização, etc e tal, talvez 8, mais 2 ou 3, quer fazer um mestrado, doutorado, vai para 10 anos, 4 do doutorado, 2 do mestrado, 4, 5, 6,
com mais 4 anos, 5 anos de faculdade, 10, 12 anos estudando. É para isso que estuda. Certo, doutor e doutora? É para isso que estuda, doutor e doutora. Tá? É para isso que estuda. O pessoal aí que trabalha com informática também sabe muito bem disso, que vai lá, você conserta um negóciozinho, é quanto? 500 conto, etc e tal, mas você estudou. É assim que tratamos da expertise, né? Da expertise, da técnica, certo? Do know-how e por aí vai, certo? Então, tranquilamente, nós vimos isso aí também, certo? Sobre as ações penais, né? Contesta-se, a contestação da ação de execução fiscal são embargos à execução, certo? Um cliente meu vai sofrer, que eu já sei que ele vai sofrer uma execução, ele vai sofrer uma execução. Tentei fazer um acordo com o advogado da outra parte, e aí o advogado, eu vou declinar e não opinar, além de estar gravando, né? Mas vocês devem ter pensado, imaginado o que eu queria dizer. Ele disse, não, doutor, vamos esperar o despacho do juiz na ação de execução. Eu queria fazer um acordo para pagar logo, parcelado até para parcelar, né? Mas aí ele está pensando que está tratando o quê? Eu vou fazer o seguinte, ele vai receber o dinheiro desse meu cliente, vai, porque é uma execução que não vai ter jeito. Mas só que eu vou entrar com um embargo na execução. Vou entrar com embargo na execução. Ele vai fazer o depósito, certo? Vai fazer o depósito do valor, não vou reconhecer logo o pagamento, vou entrar com embargo à execução, e ele não vai receber antes do final do próximo ano. Você vai ver. Você vai ver. Eu quis fazer um acordo com ele para pagar parcelado, pagar em algumas parcelas, ele não quer. Era melhor estar recebendo logo agora de dezembro parcelado, certo? Do que receber tudo bem. Vai receber mais no final do ano que vem só. Coisa melhor que tem um acordo, gente. Coisa melhor que tem acordo, certo? Então é isso. Sim, aí nós nos situando agora aqui no nosso conteúdo, dentro de todo esse contexto que nós vimos, né, de toda essas grandes discussões jurídico-tributárias, né, é possível utilizar de estratégias contábeis, né, jurídico-contábeis, para que, meus queridos e minhas queridas, doutores e doutoras, para que o nosso cliente tenha uma redução de tributos, de pagamentos de tributos. Para isso que vem o planejamento tributário, para isso que, por exemplo, eu defendo que tinha que ter um setor específico, eu acho que os escritórios de contabilidade precisariam se especializar mais nisso, aprofundar, certo? Eu acho até que, por exemplo, uma disciplina dessa de direito tributário, ela não deveria ser só num semestre, pessoal. Sabia que não deveria? Uma disciplina dessa, ela deveria ser direito tributário 1 e direito tributário 2, em 2 semestres, para aprofundar, porque são tantas particularidades e peculiaridades que a gente precisaria adentrar fundo, né, em alguns contextos, certo? E aí, porque, tipo assim, as normas a lei que trata da execução fiscal, né? Trata da sonegação fiscal. A gente tinha que destrinchar a lei, artigo por artigo, gente, artigo por artigo, tá? E isso só isso aí leva um tempão grande, né? Porque não é só ler. Vocês sabem muito bem que eu não só leio. Ler é melhor, vocês pegam em casa, leem e pronto. E resolve. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Né? Isso não é da aula. Isso não é, eu não vou nem dizer da aula, isso não é construir conhecimento. Isso não é construir conhecimento. Só ler. A gente tem que discutir. Então, pessoal, nós estamos nesse momento dessa discussão do planejamento tributário, né? Que trata exatamente dessas estratégias elisivas que vão possibilitar, logicamente, que a gente possa pessoal, não enxergo, Jesus.
a gente possa ter essa redução de tributos, né? Então, pessoal, eu tinha passado uma questãozinha bem simples para vocês, que tratava sobre essa situação voltada para Deixa eu ir me apresentando. Ok. Eu devo estar apresentando aí para vocês. Não, aqui. Pronto, pela minha tela aqui, que eu consigo ver aqui do lado, só que eu vou fechar aqui para poder eu enxergar que eu estou me vendo. Então, pessoal, sobre essa questão, sobre a tributação e planejamento tributário no Brasil, eu tinha trazido aí para vocês, postei lá no nosso grupo de WhatsApp, né, exatamente uma questãozinha, né, Alguém poderia dizer o que é que poderia, o que é que sugere sobre essa disciplina, ou sobre essa questão, se é verdadeiro ou falso, por quê, o que é que acontece, o que é que não acontece. Enquanto vocês vão pensando aqui, eu estou aqui procurando a nossa parcial da AV2, que eu vou comentar já, parcial da AV2. Eu estou abrindo aqui já para a gente discutir já. Então, pessoal, nossa pergunta é o seguinte: você trabalha para a empresa, o nome da empresa que eu dei o nome foi Vou Estudar, como gestor contábil / contador. Por que eu coloco como gestor contábil / contador? Vou repetir, sou chato, né? Vocês sabem disso. Porque contador é uma das possibilidades profissionais que vocês assim o queiram, certo? Então, vocês serão gestores, administradores contábeis, né? Vocês fazem um curso de bacharelado em ciências contábeis que estão habilitando vocês de forma técnica para o mercado de trabalho, né? Isso em vários ramos. E uma de nossas aulas eu mostrei, eu acho que foi no início do nosso semestre, os vários ramos e possibilidades que vocês têm dentro das ciências contábeis, né? Aí, continuando, especificamente no novo departamento de planejamento tributário. Ponto. O diretor-presidente da empresa solicitou estratégias elisivas, onde sua sugestão, você sugeriu, para a redução, por exemplo, do ICMS, seria a mudança da sede da empresa para outro estado da federação com melhor tratamento fiscal, né? Na análise de vocês entendem que essa situação seria verdadeira ou falsa? Realmente nós teríamos uma possível redução quanto a essa questão do ICMS, propriamente dita, ou não, né? Eu gostaria somente de, antes de nós adentrarmos na resposta sobre isso, é importante a gente analisar e discutir alguns aspectos básicos, né, quanto ao ICMS, que também se aplica ao IPI e ao ISS, né, dentro desse contexto, né, quando a gente analisa assim, quem seria o contribuinte, né, quem seria o contribuinte do ICMS, né, se aplica também ao IPI e ao ISS. É exatamente, pessoal, aquela pessoa que pode ser física ou jurídica, né, que, claro, por ter uma relação direta com o fato gerador, a lei vai atribuir a obrigação de recolher o imposto. Então, o contribuinte é esse, né? Pessoa jurídica ou física, quase sempre é jurídica, que por ter relações diretas com o fato gerador da obrigação tributária, a lei vai atribuir essa obrigação de recolher o imposto, né? O imposto. E aí, automaticamente, vocês devem perguntar assim, mas qual seria, então, o fato gerador desse tributo, do ICMS, do IPI, do ISS, né? O fato que vai fazer gerar esse tributo é exatamente o motivo, a incidência do tributo, é a incidência, a própria circulação de mercadoria que vai ser o momento que vai
incidir esse tributo, né, propriamente dito. E é importante nós discutir também, então, a circulação de mercadoria, certo? Se um estado, digamos, está no Ceará, a base de cálculo e a alíquota que incide sobre uma determinada mercadoria da sua empresa, do ICMS, essa base de cálculo e essa alíquota é maior do que de um estado, Pernambuco, eu estou dando como exemplo, não estou, isso depende muito do produto, etc. e tal, ou Paraíba, etc. e tal, né? E como nós poderíamos, então, detectar essa base de cálculo? O que seria essa base de cálculo, né? A base de cálculo, pessoal, é exatamente o conjunto de valores utilizados para o cálculo do tributo, né? O que é utilizar o valor desse produto, logicamente, qual é a base, né, que vai calcular esse tributo. E a alíquota? A alíquota, pessoal, vai ser, claro, o percentual aplicado sobre a base de cálculo, certo? Resultando, assim, o tributo para o seu devido recolhimento, certo? Então, a base de cálculo como sendo os valores utilizados para cálculo do tributo, o valor do produto, da mercadoria, e a alíquota, logicamente, o percentual. Então, digamos que esse percentual no Ceará seja um valor, em outro seja outro. Então, digamos, hipoteticamente, que aqui seja 10%, Paraíba 5%, isso vai repercutir, pessoal, inclusive no valor do produto, que vocês sabem disso. Então, é possível, numa estratégia de marketing, etc. e tal, você ter uma maior venda de produto quando uma alíquota é menor em algum estado da federação, certo? Isso é bem estratégico, né? E, logicamente, junto com isso aí, nós sabemos que nós podemos, por exemplo, ter uma alíquota do IPTU, da estrutura física da empresa no Ceará, digamos que seja um percentual maior do que no estado que tu vai. Então, já tem também essa redução aí, esse planejamento, essa ação elisiva, né? Então, são estratégias extremamente importantes que possibilitam, dentro desse planejamento, dessa gestão tributária, você ter redução tributária, né? Então, esse contribuinte, né, como nós sabemos, relativo ao ICMS, isso é exatamente qualquer pessoa física ou jurídica que venha realizar operações relativas à circulação de mercadoria ou serviço, de transporte ou comunicação. Então, são detalhes, são aspectos extremamente importantes que você deve, dentro dessa análise tributária da sua empresa, conhecer a empresa, logicamente, e ter na ponta do lápis, entre aspas, logicamente, né, na planilha, né, qual é o contribuinte, qual é o produto, o que vai fazer gerar esse produto, essa possível tributação, qual é o valor da base de cálculo, qual é a alíquota, para que você possa, evidentemente, programar dentro da sua empresa, certo? Extremamente importante essa análise desses aspectos, pessoal. E aí, pessoal, aí o seguinte, eu falei para vocês desses aspectos, né? Desses aspectos extremamente importantes. Quem é o contribuinte? Quem é qual o fato gerador dessa obrigação? 2, 3, qual é a base de cálculo? 4, 5, qual é a alíquota? Certo? São apenas 4 aspectos, você pode enumerar outros, que você vai fazer sobre e para cada tributo que essa empresa trabalha. A partir dessa análise, você vai fazer uma análise no seu estado, no local, certo? Vai analisar outras cidades, se for apenas uma estratégia de mudança, por exemplo, se for uma empresa de serviço, sobre o ISS, sobre o IPTU, certo? E aí você, dentro daquela escala da tributação do país,
certo? De acordo com o negócio da sua empresa. Professor, assim, mas me diga aí, meu querido, minha querida, meu doutor e minha doutora, isso vai depender do negócio da sua empresa, do seu cliente, doutor. Para cada caso, doutora, cada caso. Se é uma empresa de comércio exterior, então você já vai abordar tanto o ICMS como o imposto de importação e exportação. ICMS, você sabe que mexe com a tributação dos estados, e importação e exportação é um tributo federal, então depende muito aí de todas essas análises, de todas essas vinculações voltadas para o produto e serviço que você está trabalhando propriamente dito, doutor e doutora, certo? Então, é de fundamental importância nós sabermos disso, para que a gente trabalhe, para que a gente aprofunde e busque dentro, na prática, evidentemente, essa análise. Por exemplo, pessoal, assim, seria extremamente importante, talvez até estágios voltados para essa área, para que se fizesse uma análise pontual dentro de uma empresa propriamente dita, mostrando na prática efetivamente como seria isso e propondo estratégias de planejamento para uma empresa na prática. Isso aí seria fantástico, né? E aí, voltando aí para essa questão, né, depois dessa nossa contextualização, nós temos aí, né? Então, você trabalha para a empresa, vou estudar, como gestor contábil, contador, especificamente no novo departamento de planejamento tributário, ponto. O diretor-presidente da empresa solicitou estratégias elisivas, e aí, logicamente, seriam vários tributos, onde sua gestão para a redução do ICMS foi mudar a sede da empresa para outros estados da federação com melhor tratamento fiscal. Logicamente, pessoal, qual seria a resposta para isso aí? Hã? Seria verdadeiro ou falso? Depois desse aporte de discussões nossos. Escrevam aí ou falem. Verdadeiro ou falso? Hein, pessoal? Logicamente que essa alternativa ela é verdadeira, não é verdade, pessoal? Deixa eu ver se alguém falou aqui. Não. Essa alternativa, essa situação, ela é verdadeira, tá aqui. Considerando que é exemplo do ISS e do IPI, etc., mas do ISS especificamente. O estabelecimento da empresa em estado com melhores tratamentos fiscais pode sim implicar na redução do ICMS e com base, logicamente, em tudo isso que eu falei para vocês agora há pouco, né? Agora há pouco. Beleza, pessoal? Essa foi a questão. Eu gostaria de apenas comentar de forma rapidamente, se for o caso. O problema é que eu falo muito. Eu já sei disso. O artigo que eu coloquei lá para vocês, tá bom? É um artigo de um site confiável, certo? Da Conju, acho que era da Conju, certo? Onde trata sobre uma situação voltada a uma execução. Ai, meu Deus, vai travar aqui de novo meu computador. Na hora que eu vou colocar para compartilhar. Não é possível. Não é possível. Cara, oxi. Pessoal, é um Meet. Na hora que eu vou compartilhar aqui. Ai, os trovões. Pessoal, só um minutinho aí. Deu um tilt aqui. Vamos ver se eu paro aqui todo de uma vez.
Então, pessoal, voltando aqui, meu computador deu uma pane. Na verdade, foi na hora de fazer o compartilhamento pelo Meet, ele travou. Eu tinha colocado lá no grupo de vocês, pessoal, um artigo, que aí eu não vou projetar aqui, não, senão vai bloquear de novo, sobre o Tribunal de Justiça da Consultor Jurídico, quer dizer, o site. O Tribunal de Justiça anula penhora de imóvel de fiador em contrato de locação comercial. Olha que coisa interessante, né? Isso tem uma repercussão na questão da penhora, né? Da questão da impenhorabilidade, que foi até perguntada uma vez, não sei qual foi dos alunos, se foi o Alisson, sobre essa penhora, não lembro, perdão, se foi outro colega, sobre essa questão da impenhorabilidade. A decisão do Tribunal de Justiça do Pernambuco, São Paulo, que pode até servir como parâmetro para outras decisões no país, parâmetro, não é obrigado, logicamente, é que quando o imóvel for um imóvel comercial, certo? O tribunal anulou a penhora do fiador. O fiador, meu Deus do céu, ser fiador, pessoal, é terrível. Bom, né? Então, uma pessoa A tinha uma dívida, uma pessoa B era fiador. E aí teve um imóvel do B como fiador que foi dado em garantia, certo? E era, evidentemente, referente a uma locação comercial. O Tribunal de Justiça anulou a penhora desse imóvel por ser comercial, certo? Então, olha que coisa interessante. Então, isso repercute necessariamente, certo? No próprio Instituto da Penhora. Nós temos aí uma possível evolução no Instituto da Penhora dentro desse contexto, porque, mesmo sem ter uma previsão expressa na legislação, ele entende que o imóvel de ordem comercial, que está por volta da questão do emprego, etc., atividade profissional, ele não pode ser penhorada. Isso é muito importante dentro desse contexto. Tá, pessoal? Pessoal, e aí, para finalizar, só comentando aí a nossa parcial da AV2, certo? Bora ver se dá para compartilhar agora. Pronto, compartilhando aí para vocês, certo? O que é que vocês vão fazer, né? O que é que vocês vão fazer? Até reforçando o que a colega Irlândia falou comigo outro dia, antes de ontem, não lembro, pelo WhatsApp. Então, pessoal, o que é isso? É um trabalho, um artigo sobre planejamento tributário, tá? Esse artigo eu postei no Unileão Digital, eu postei no grupo de WhatsApp. Esse artigo ele foi publicado, é uma publicação internacional, certo? Deixe-me ver, tá até aqui, só para que vocês vejam. É uma publicação internacional, acho que foi esse livro aqui, está aqui, certo? Esse artigo, ele trata sobre o planejamento tributário da micro e pequena empresa, tá? O planejamento tributário da micro e pequena empresa do Brasil, necessidade para a sobrevivência nacional e internacional, tá? Esse eu escaneei e postei para vocês, Achei extremamente pertinente, porque esse artigo é uma publicação internacional, reflexões sobre o direito latino-americano, estudos em homenagem à professora doutora Lídia Maria Rosa Garrido Cordobeira. Ela foi minha professora no curso fora, certo? Na Argentina, e muito bom, certo? Então, vocês vão ler esse artigo, vão ler esse artigo. Eu acho que eu fiz alguma coisa aqui. Só um minuto. Pronto.
Vocês vão ler esse artigo, Planejamento Tributário da Micro e Pequena Empresa no Brasil, Necessidade para a Sobrevivência Nacional e Internacional, tá? Com base nesse artigo, o que é que vocês vão fazer? Com base nesse artigo, vocês vão, primeiro, dizer se realmente o planejamento tributário é uma necessidade para a sobrevivência da micro e pequena empresa em nível nacional e internacional, certo? Tem um roteiro, eu coloquei lá também as etapas, capa contra capa, bem bonitinho, dentro das normas da ABNT, certo? Coloquei o título que vocês devem dar a resposta a essa primeira situação, tem lá um títulozinho que eu dei para ele, como o capítulo primeiro, alguma coisa assim, certo? No ponto seguinte, também dei um título, como profissional gestor contábil, propor práticas elisivas para uma micro e pequena empresa, aí eu farei de forma generalizada, eu não especifiquei qual seria a área de atuação dessa micro e pequena empresa, especificamente, então vocês vão falar, aí abordar práticas elisivas relativas às tributações voltadas para micro e pequenas empresas, e vocês podem apenas elencar estratégias, propor estratégias, certo? Elencar estratégias, somente elencar estratégias para, como prática lesiva. Pode utilizar, inclusive, como eu falei para vocês agora há pouco, quando a gente estava tratando da questão do ICMS. Então, eu vou receber isso aí até dia 25 de novembro, tá? Vão enviar para o meu e-mail, certo? Devem seguir aquele roteiro que lá está no Unileão Digital. Devem seguir o roteiro que lá está no Unileão Digital, pessoal. Perguntas, pessoal, sobre o trabalho ou sobre a questão que nós postamos, sobre algumas situações do que eu falei, propriamente dito? Não. Oi? Sem nenhuma dúvida até o momento. Muito bem. Quem foi que falou? Carol Basílio. Muito bem, Carol Basílio. Pessoal, vou parar aqui.